Graças a Deus, pode sentar. Aleluia. Abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Nós vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Quero falar sobre a unidade da família. Louvado seja o nome do nosso Deus. A união da família, né? Aleluia. O salmista, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivam unidos, né? Então a igreja também é uma família. Nós temos a nossa família física e nós temos a nossa família espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler. Pode ler sentado mesmo, não tem problema. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede facundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém, igreja do Deus? Amém. Aqui na criação, nós já podemos ver que o Senhor, Ele já cria a família unida. Esse texto aqui de Gênesis 27, há muita polêmica nesse texto, né, meu pastor? Porque muitas pessoas querem confundir. Quando esse texto está falando de dois gêneros, que Deus criou homem e mulher, os criou, é dois gêneros. Verdade. Mas alguém quer dizer que Deus, Ele é um ser que Ele tinha dois sexos, né? Dois gêneros. Mas não, Deus não tem sexualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até estava vendo uma matéria agora nesses dias que os cientistas estavam fazendo um teste para ver se criavam aquela ovelha dog, não é isso? Então é uma mistura de genes. E eles estavam fazendo isso para quê? Para que esse teste que eles estavam fazendo, para depois fazer no ser humano. E eles estão fazendo hoje no ser humano, querendo criar uma geração híbrida, né? Uma geração da qual eles acreditam que podem misturar o gênese do homem com o animal, para que o homem ele possa ter as mesmas, como eu posso dizer, os mesmos, menos coisa dos animais, né? Um animal que corre muito, então o ser humano possa adquirir aquilo dele através dos genes, né? E de outros animais, outras habilidades que eles têm. Mas só que a Bíblia já em Levítico proíbe isso. Quando Deus ele diz que o homem não se deitará com o animal, ele está dizendo que não existe mistura de genes. Aleluia, Jesus. Não pode existir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi até um pastor conceituado da internet falando sobre a união de genes entre o homem e os anjos. Que os anjos coabitaram com as mulheres, e o anjo não tem nem DNA. O anjo não tem sangue, como que vai ter essa união? Aleluia, Jesus. Para você ver o nível de conhecimento que muitas pessoas não têm. Eu, particularmente, quando vou ministrar, eu gosto, queridos, de levar uma explicação. Eu não gosto de, às vezes, falar, pular, gritar, e às vezes a pessoa não entender nada. Aleluia, Jesus. E aí acaba que eu não estou cumprindo o meu ministério, porque o meu ministério é ensinar, é pregar. Aleluia, Jesus. Então quando Deus Ele cria o homem, aleluia, Jesus, vocês estão vendo isso aqui? Ele cria o homem e aqui Ele já está criando a família unida. Quando
aonde ele vai dizer que quando Deus vai criar o homem, no capítulo 2, verso 7, aleluia, ele cria o homem da onde? Do pó da terra. Aleluia, Jesus. Então, quando ele cria o homem do pó da terra aqui, aleluia, Jesus, está o homem criado do pó da terra. E Deus, ele sopra na narina do homem o fôlego de vida. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o homem se torna, aleluia, alma vivente. Só que quando ele sopra o fôlego de vida, essa palavra de sopro no hebraico verboar, é espírito. Ele não só sopra a alma no homem, mas ele coloca no homem o seu espírito. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui, aleluia, marcando o homem. Porque a palavra, aleluia, Jesus, o Espírito Santo, ele é o selo de Deus. Então ele é a marca de Deus no homem. O homem está sendo aqui selado, aleluia, pelo divino. E quando ele vai criar a mulher a partir do Gênesis, aleluia, 2, do verso 18 em diante, porque ele olha e vê que quando ele cria o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Falei uma companheira. Aleluia, Jesus. Veja que Deus, ele viu a necessidade do homem de companheirismo. Aleluia. Ele poderia muito bem se relacionar com os animais. Eu digo em questão de companheirismo. Mas Deus quis criar uma pessoa de carne e osso para estar do lado dele. E quando Deus vai criar, aleluia, ele tira do homem, aleluia, Jesus, a mulher. Ele tira do homem a mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele tira do homem a mulher, ele vai devolver para o homem de novo em forma de mulher. E ele diz agora, aleluia, Jesus, já não serão dois, mas uma só carne. Porque ele vai o quê? Ele vai sagrar, ele vai unir os dois numa só carne. Preste atenção nisso. Ele une o homem na carne de quê? De uma só mulher. E a mulher na carne de um só homem. Isso se chama monogamia. Isso é o casamento. Ele vai consagrar, ele vai sagrar, aleluia, a família a partir do casamento. Aleluia. É por isso que é importante o casamento. É importante a união monógama do casal. Aleluia, porque é naquele momento que está sendo sagrada esta família, esta união. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que é sagrado não pode ser o quê? Profanado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar isso mais lá para frente. Aleluia. E da mulher, ele tira o filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então tudo está saindo da onde? Do homem. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Do homem sai a mulher e da mulher sai o filho. E esse aqui, pastor, esse é um espírito. Interessante que ele não soprou na mulher o fôlego de vida. E nem sopra no espírito, porque o espírito é repartido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Veja como Deus, ele santifica a família, como Deus une a família. Deus ama a unidade da família. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Então ele sagra o casamento, aleluia, Jesus, na união, na unidade do marido e da mulher. E o casamento, querido, porque tem muitas pessoas que casam, mas não sabem o sentido do casamento. O casamento, ele não é só uma união de corpos, como diz o Estado. Mas para Deus, o casamento, ele é uma união no espírito, na alma e no corpo também. Aleluia, Jesus. E cada dia você vai juntando, você vai
apesar de ser um ponto importante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas ele une no companheirismo também. Porque agora você não é mais um, agora você é dois. Você é dois. Tudo que você vai fazer vai haver concordância. Vai ter que haver a concordância. Por isso que uma das coisas que Deus fala de concordância, Ele diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. É concordância. Aleluia, Jesus. Quando nós estamos concordando com a palavra de Deus, quando nós estamos concordando com o plano divino, porque o casamento não é um plano humano, ele é um plano de Deus. Ele não é uma criação do homem, ele é uma criação divina. Aleluia. É por isso que vai dizer que o que Deus uniu, isso não separe o homem. Não é a vontade de Deus que você viva separado espiritualmente, mentalmente e fisicamente de seu cônjuge ou de seus filhos. Aleluia, Jesus. Quando há desunião, a brecha para o inimigo. Aleluia, Jesus. Porque tem pessoas que podem estar unidas no físico, mas emocionalmente está separados. Aleluia, Jesus. Não tem o amor, não tem afeto, não tem consideração. Aleluia, Jesus. Não tem respeito um com o outro. Então ele não une só no físico, porque no físico fala de uma parceria, fala da união, aleluia, do casal, do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E na alma, como é que está? Porque quando nós estamos, aleluia, Jesus, buscando um casamento, nós estamos naquela paquera, né? Pode estar fazendo chuva, pode estar fazendo sol, aleluia, pode estar doente, mas a pessoa vai lá atrás do seu casal, né? Do seu cônjuge, aleluia, Jesus, da sua namorada, do seu namorado, quer estar perto. Então mostra sentimento, o amor, porque o amor é o selo, o amor é a demonstração de, aleluia, Jesus, de que essa pessoa, ela verdadeiramente, ela ama. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então aqui, ó, vai ter 3 níveis aqui, ó. O corpo fala do desejo e da vontade, mas a alma, ela fala das emoções e dos sentimentos. Tem homem que perdeu o sentimento pela mulher, e tem mulher que já perdeu o sentimento pelo homem. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas têm mais consideração pela uma pessoa de fora, pelo seu amigo, pela sua amiga, do que pelo seu cônjuge. Porque no trabalho, às vezes, a pessoa puxa-saco, né, do patrão, da patroa, e chega lá, minha chefa, como é que a senhora está? Está tudo bem? Já leva um cafezinho, né? Para ver se tem aumento de salário. Olha aí, chefe, que eu trouxe para você. Mas quando chega em casa, não tem, aleluia, Jesus, essas mesmas atitudes. E também a esposa, às vezes, não tem essas atitudes. Isso, aleluia, vai bloqueando, vai causando feridas, vai causando indiferenças, aleluia, no seu relacionamento. Por quê? Porque o amor está morrendo aí, ó, aleluia, Jesus. E esse amor, ele não é o amor aleluia, do prazer carnal, mas também não é o amor filho, de irmão. Ele é o amor ágape, o amor de Deus, que tem que estar derramado em nossos corações, pela nossa família, pela esposa, pelos filhos. Senão você perde o zelo, e quando perde o zelo, perde o cuidado, já não cuida mais. Aleluia, Jesus. Aí a mulher já não se veste bem, o marido também já não se veste bem, aleluia, Jesus, e fica aquele relaxamento
alinhamento no casamento, querido. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então tem que ter o cuidado, tem que ter o carinho, tem que ter a demonstração. Aleluia, Jesus. Tem que ter aleluia, Jesus, a reciprocidade. Isso. Eu estou bem como ele fala. Tem que desenvolver mais. Glória a Jesus. Já não tem mais, né? Já não é mais recíproco um com o outro. Aleluia. Já não tem troca de carinho. Glória a Jesus. E o que eu acho interessante é que Deus, que criou o casamento, Ele cria a igreja. Aleluia. Ele cria a igreja. E a igreja, ela é um santuário. Porque Deus tem pelo menos 3 lugares, aleluia, Jesus, que Ele consagrou para nós fazermos cultos. Aleluia. Deus consagrou quantos lugares? Para nós fazermos culto. Aleluia, Jesus. O primeiro lugar é o santuário. E a palavra santuário, ela é uma palavra que tem uma junção. São 2 palavras juntas. Santo e ário. A palavra ário significa lugar. Então, ali é o lugar santo. Aqui é o lugar santo. Aqui é o santo lugar onde Deus está presente. É um lugar, sabe de quê? De relacionamento, de intimidade, de demonstração de amor, de carinho, de afeto. Não só a Deus, mas ao seu irmão. E quando isso acontece, aí está vendo tudo. Glória a Deus. Porque não há tudo, querido, se não há proximidade. Se não há, aleluia, Jesus, relacionamento, não tem culto. E é interessante que o culto, ele não está ligado só a Deus, ele está ligado ao meu próximo. É por isso que os 2 maiores mandamentos de Deus é amar A Deus. sobre todas e o teu. Oh, aleluia, Jesus. Quando você faz isso, aleluia, Deus opera. Não há interferência no seu mundo, não há interferência no agir de Deus. Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, Deus some, Deus está presente. Quem crê que Deus está presente aqui? Presente aqui. Ele está no seu coração, Ele está na sua mente, Ele está no seu sentimento. Aleluia. Ele não está só em minhas palavras. Eu vejo pessoas dizendo: eu amo, eu tenho amor. Mas amor, irmão, não é de palavra, é de demonstração. Glória a Deus. Jesus não ficava dizendo para as pessoas: eu te amo, não. Ele mostrava amor daquilo que fazia pelas pessoas. Glória a Deus. Quando você faz pelo seu próximo, você está mostrando amor. Quando você faz pelo seu marido, quando você faz pela sua esposa, quando você faz pelos seus filhos, você está demonstrando amor. Aleluia. Aleluia. E é isso que o diabo está quebrando. Está destruindo este elo. Aleluia, Jesus. Essa ligação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante. Agora bem. Glória a Deus, Jesus. Que 35 anos atrás eu nasci no Evangelho, tenho 35 anos servindo o Senhor. E quando eu nasci na fé, a gente ia nas igrejas, não tinha a indiferença que tem hoje, pastor. E o interessante é que a gente chegava nas igrejas, as pessoas tinham prazer em receber o irmão. E se fosse ímpio, se fosse descrente ou não, eles recebiam com abraço. Aleluia, Jesus. Com paz do Senhor. Aleluia. E hoje é uma indiferença. Porque você é da igreja X, eu sou da igreja X, então nós não temos que se falar. Nós não temos que trocar. Aleluia, Jesus, ideias. E quando a gente ia para o culto,
gente ia no objetivo. O objetivo, sabe de qual? Não era só, aleluia, Jesus, ouvir Deus falar. Porque quando você fala assim, ouvir Deus falar hoje, na nossa atualidade, sabe o que é ouvir Deus falar? É ouvir o profeta falar. Não é ouvir Deus falar através do pastor da palavra, aleluia, do conhecimento que ele disse, de pregar o meu. Ele não disse de profetizar, de revelar, isso não, ele disse de pregar o meu evangelho. Ele tem que instruir a família, aleluia, as pessoas na palavra. Porque aqui, querido, tem um estilo de vida cristã para mim e para você, que é para nós levarmos para a nossa casa. Aleluia, Jesus. Então Deus sacrou este lugar aqui. Esse lugar é sagrado, querido. Aleluia, Jesus. Porque aqui você prega a palavra de Deus. Porque aqui tem pessoas de oração. Aqui tem pessoas preocupadas com vidas, preocupadas com famílias. Aleluia, Jesus. Está lutando, dando o seu sangue, dando o seu tempo, dando sua vida, aleluia, emocional, seu tempo, aleluia, que podiam estar juntos, aleluia. Às vezes eles abrem mão desse tempo para quê? Para dar atenção para você. Ai, aleluia, Jesus. E tem gente que está desprezando agora a figura do pastor. E o pastor, ele não é só o pastor, ele é uma figura de Deus. Porque ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Deus tem providência aqui nesta noite. Deus tem providência para você aqui nesta noite. Você não vai sair daqui de mão vazia. Aleluia, porque aqui é o celeiro de Deus. Aqui é o lugar que ele sacou. Sabe para quê? Para te abençoar, para te curar, para cuidar dos teus problemas, de tuas feridas, de teu trauma. Aleluia, aqui é o lugar que Deus escolheu. Olha o que ele diz em Crônicas: eu santifiquei esta casa para que nela esteja perpetuamente meu nome. Oh, aleluia. E nós estamos glorificando o nome dele. Então Deus escolheu este lugar para nós adorarmos. Não aceite nada atrapalhar a tua adoração. Não aceite nada atrapalhar a tua intimidade com Deus. Tira esse regozijo, tira esse medo, tira a tua mente este problema. Porque Deus vai agir segundo a tua atitude. Se a sua atitude aqui nesta noite for de pé, ele vai agir conforme a palavra. Mas se a tua, aleluia, Jesus, atitude for de incredulidade, ele não pode operar. Porque eu estou botando uma pedra, eu estou botando um impedimento, aleluia, Jesus, no meu relacionamento com Deus. E eu não aceito nada me atrapalhar, pastor. Eu vim para a igreja magoado. Provoca essa magoação hoje. Eu vim com perigo, eu vim triste, eu vim com problemas. Aleluia, aqui está o altar. Deposite no altar, aleluia, por causa da tua situação, em nome de Jesus. Porque Deus vai agir, ele vai agir. Só quem crê no minuto a gente glória para ele. Dá glória para ele, dá glória para ele. Aqui é lugar de adoração. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Segundo lugar que Deus escolheu para nós fazermos culto é a nossa casa. É a nossa casa. Não é só a igreja. Terminou aqui, pronto. Não, terminou aqui, começa lá. Glória a Deus. Mas nós não vamos sair da presença de Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E a tua casa, ela tem 2 altares. Aleluia, Jesus. Porque o altar, ele fala de união. O altar fala de reconciliação. É no altar
fala de intimidade. Aleluia, Jesus. É daqui que sai, aleluia, a bênção de Deus. É daqui que Ele libera para nós a cura, o milagre, o perdão. Porque aqui tem altar. E um dos altares da nossa casa é a mesa. A mesa, ela reúne a família. Quando lemos o Salmo 128, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de sua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua mulher no interior de tua casa será como a videira frutífera. Os teus filhos como remédio de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor, porque Ele guarda o seu lar na igreja, Ele guarda a sua mesa no altar, Ele adora a Deus. Aleluia, Ele reúne a sua família. Aleluia, Jesus. Onde você partilha o pão, onde você, aleluia, Jesus, partilha o alimento. A mesa, ela revela. Aleluia, Jesus. Eu acho interessante que uns anos atrás, ninguém se sentava na mesa sem camisa. Ninguém se sentava na mesa sozinho. As famílias eram reunidas na mesa. E não tinha sala. Hoje tem sala que toma. Aleluia. E mesmo hoje tendo a sala, não reúne também, porque cada um está lá no celular. A televisão está ligada, mas o celular está aqui. Liga a televisão, não sei porquê. Liga a televisão. Aleluia. Liga a televisão, mas vai ver o celular. Glória a Jesus. Então a mesa ela reúne. A mesa ela junta. A mesa é lugar de perdão. Aleluia, Jesus. É lugar de oração. Ninguém almoçava, jantava sem primeiro fazer uma de quê? De agradecimento. Por isso que está faltando alimento em muitas mesas. Meu Deus. E muita gente não está agradecendo a providência de Deus. Primeiro passo da oração de Jesus é, aleluia, pão nosso de cada dia dai-nos. É a providência de Deus na sua casa, é o pão, é o alimento que Deus põe na sua mesa. Não, pastor, trabalho, se ele não te der saúde, tu não vai trabalhar. Se ele não abrir as portas para você, você não tem emprego. Aleluia, Jesus. Eu acho interessante que o Senhor tem sido providência na minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E tem providência que ela demora, mas tem providência que é rápida. Aleluia, Jesus. E Deus está fazendo. Glória a Deus. Mas sabe qual é a nossa maior preocupação, irmãos? É com a vida. É a nossa família estar na presença de Deus. Glória a Deus. Então, se a nossa família vê essa briga, essa discussão, essa indiferença, ninguém se aproxima, ninguém se chega. Aleluia. Alguém tem que tomar uma atitude. Alguém tem que tomar uma atitude dentro da nossa casa. Aleluia. Ah, o marido não está tomando, mas a mulher vai lá, ela edifica a casa, ela toma. Aleluia. Aleluia, Jesus. O marido vê se a mulher não está trabalhando prudentemente, ele vai e toma a rédea no negócio. E como sacerdote, ele administra isso aí. Aleluia, Jesus. Mas ele põe a família na presença de Deus. Porque a família que vive unida, sabe o que a Bíblia diz? Aleluia, Jesus. Lá no Salmo 28, que ali o Senhor ordena a sua bênção. O Senhor ordena a bênção onde há união.
Aleluia, Jesus. Aleluia. O inimigo não tem força, não tem poder, meu irmão, porque ninguém dá brecha para ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, um lar que não tem diferença, tem mesa. Porque na mesa não pode ter diferença. Aleluia, Jesus. A mesa foi construída para isso. É por isso que a Santa Ceia, aleluia, o Senhor disse: não pode ninguém estar diferente. Aleluia. Todos têm que estar em comunhão. Aleluia. E sente na mesa com Ele. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos fechar aqui esta mensagem. Aleluia, Jesus. Falando do segundo altar que tem na casa, que é a cama. Aleluia, Jesus. Enquanto a mesa fala da união da família, a cama fala da união do casal. A cama também revela. Aleluia. Ela revela indiferenças. Ela revela insatisfação. Mas ela revela satisfação. Ela revela amor. E o amor revela carinho. Porque quando, aleluia, Jesus, essa união acontece, a troca de, aleluia, Jesus, de palavras, né? Aleluia, Jesus, de carinho. E a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, que o leito não pode ter mágoa, não pode ter prostituição, não pode ter adultério. Aleluia, Jesus. E quando a Bíblia diz que o leito ele tem que ser sem água, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala de um leito que não pode ser de pessoas amigadas. Aleluia. Porque Deus não criou o amigado, Ele criou o casamento. Quando Ele fez Adão e Eva, Ele não amigou eles, Ele o quê? Casou. Aleluia. E a cama não revela. Eu acho interessante que lá no livro de Levítico, aleluia, quando o camarada queria acusar uma mulher, ele queria dizer que ele tinha casado com ela e ela não era pura, a cama tinha um lençol. Quando casava com a núpcia, se colocava um lençol. Aquele lençol era testemunha. Aleluia, Jesus. Era testemunha de que aquela moça casou virgem. Por quê? Porque no dia de consumar o ato, o sangue ficava no lençol, e aquele lençol era guardado. E se ele, o homem, fosse acusar, porque ele tinha pago um dote, e se ele fosse acusar aquela moça, aleluia, de que ela não era pura, aí tinha o lençol, o pai levava o lençol diante do juiz e dizia: está aqui, ó, aleluia, a Bíblia diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aleluia. Deus sabe, querido, da nossa relação, da nossa intimidade. Aleluia, Jesus. Deus sabe quem está puro e quem está impuro na sua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então chegou o momento de nós termos uma vida direita diante do Glória Senhor. a Deus. Até no nosso relacionamento. Tem que ser sincero, tem que ser fiel. Deus não ama infidelidade conjugal, diz Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus quer pureza no casamento. Deus quer sinceridade. Por que Ele cria Adão e Eva nu? E olha que a nudez após a queda só fala de pecado. A nudez só aponta para o lado do pecado. Mas quando Ele criou, sabe o que representava a nudez? Verdade, sinceridade. Quando Adão e Eva se apresentavam diante de Deus nu, ele estava dizendo: está aqui, Senhor, toda a minha verdade, está aqui a minha transparência. Aleluia. Deus quer que nós sejamos transparentes no nosso relacionamento. Então, para esse negócio de bater papo, aleluia, Jesus, de jogar likezinho e de retas, aleluia, querendo conquistar aquele coração que pareceu de nada pertence. Deus te deu alguém, aleluia, para você ser fiel. Glória a Deus.
só sentar ali não, meu. Não é só vir para a igreja não. Há uma avaliação de Deus. Aleluia. É, pastor, é. Mas eu não sei real do Cristo. Diz a Bíblia que quando Caim e Abel foram entregar suas ofertas, eu vou terminar, tá? Aleluia, Jesus. Vou encerrar aqui, veja bem, quando Caim e Abel conheciam a presença de Deus para cultuar, a Bíblia diz que Deus, ele olhava para a oferta e olhava para o adorador. Porque quando Caim vai levando a oferta, Deus disse que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua. Deus quer primeiro se agradar de Caim e depois da sua. Porque ele se agradou de Abel e da sua. Eita Deus! Porque a Bíblia diz que aquela viúva ela deu mais do que aqueles que davam muito na casa de Deus. Porque quando eles deram só dinheiro, mas ela deu o seu sentimento, ela deu o seu amor, ela deu o seu glória a Deus, ela bateu palma, ela louvou, ela adorou. Aleluia! Se você precisa aqui, nesta noite, Deus já recebeu a tua oferta e Ele está te abençoando, Ele está te presenteando com a cura, com a libertação, com aquilo que você precisa, com aquilo que você veio buscar, Ele está te entregando. Porque Deus, Ele é grato. Engraçado, nós adoramos a Deus, Deus agradece. Aleluia. Deus lhe dá grato, pastor. Aleluia, Jesus. Porque Ele diz: eu honro os que me honram. Aleluia. Mas os que me desonram, eu também desonrarei. Aleluia, Jesus. Então vamos honrar o nosso Deus. Quando Aleluia. você está dizendo, você não está honrando o pastor em si, você está honrando Deus. Quando você está sendo fiel, quando você está sendo sincero, quando você está sendo verdadeiro, você está sendo fiel para Deus. Aleluia. Aleluia. É para Ele, o pastor está me ensinando que nós sejamos fiéis a Deus, Aleluia. sinceros a Deus. Aleluia, Jesus. Eu poderia falar, aleluia, Jesus, sobre a questão do dízimo, porque tem gente que acha que não precisa dizimar. Aleluia. Se você soubesse o poder que tem quando você dizima, quando você é fiel a Deus, isso é um sacrifício, sabia? E esse sacrifício tem um retorno muito grande. Porque a palavra oferta, aleluia, Jesus, no hebraico é assar. Aleluia, Jesus. Aliás, é a palavra dízimo, né, pastor? Assar. Essa palavra significa prosperar, crescer, Aleluia. ficar rico. É semente. Quanto mais você semeia, quanto mais você é sincero, aleluia, mais Deus te prospera. Aleluia. Porque Deus abre porta, mas não seja Maria e nem saber. Seja fiel a Deus. Você falar para Deus, cumpra. O que você falar para o Senhor, seja verdadeiro para Ele. Aleluia. Aleluia. Então você fala, você não está falando para o homem, você está falando para Deus. Aleluia. Então seja fiel com o Senhor. Não só na questão do dízimo, no seu voto, no que você diz que vai fazer. Senhor, se me abençoa, vou fazer isso. Se tu me abençoa de hoje em diante, você é um bom evangelista, uma boa, aleluia, Jesus, pregadora da palavra de Deus. Então seja, melhore na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você só tem a crescer. Você não tem nada a perder com Deus. Não. Aleluia, Jesus. Nós só temos a melhorar com o Senhor. Amém, igreja de Deus? Amém. Em nome de Jesus.